Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o processo de criação do meu e-book que eu lancei alguns dias atrás, como que foi as minhas inspirações desde lá do comecinho até lançar ele pra venda, todo esse processo, o período, como que foi pra mim. É isso aí. Então, começando pelo fato de o que foi a minha inspiração de verdade pra eu, ter a ideia de juntar todos os meus poemas. Então, primeiramente, lá no começo da quarentena, várias editoras postaram e-books de graça de livros famosos ou não, da determinada editora deles. E eu consegui pegar alguns porque eles não ficaram de graça por tanto tempo. E eu nunca tinha pego, um e-book para ler, eu só lia em livro físico. E esse foi o meu primeiro contato e eu achei muito interessante, porque você pode ler do mesmo jeito. Em segundo lugar, eu precisei ler um livro pro vestibular, que é esse aqui, Últimos Cantos do Gonçalves Dias. E ele é um livro de poemas, basicamente. São poeminhas. E eu me inspirei muito nisso aqui, porque aqui tem a vida inteira dele, de poemas, né? Pelo menos a parte adulta, assim, digamos. E eu achei muito interessante que eu juntasse todos os poemas que eu tinha. Então eu comecei a juntar poemas que eu tinha em todos os meus caderninhos de infância, tanto é que nem sei com quantos anos é o primeiro que tem lá, talvez 9 anos, eu acho, que foi quando eu comecei a escrever mesmo. E eu sempre tive esse sonho de ser escritora, mas eu sempre quis que o meu primeiro livro fosse algo de distopia, por exemplo, de aventura, que é a coisa que eu gosto de escrever, história grande. Eu nunca pensei que poderia ser um de poemas, porque eu sempre escrevi poemas, mas nunca foi aquele meu foco. Então eu pensei como poderia ser uma coisa mais simples, já que seria só um e-book, que eu deveria começar por isso e comecei. Então a minha saga foi muito interessante, porque como eu falei, eu procurava nos meus caderninhos de infância, eu procurava nos meus celulares antigos que eu escrevia nas notas, eu procurava no notebook que tinha coisa salva, no meu próprio celular de agora. Então, foram coisas buscando aqui, eu li todos os meus cadernos de português, que tinha uma atividade que, por exemplo, era fazer um poema. Todos esses meus poemas estão lá. Gente, meu celular tombou, vocês perceberam? Enfim, eu estava falando que todos esses poemas estão no meu e-book. E depois que eu achei todos eles, na verdade, à medida que eu achava um, eu já ia digitando, né, no notebook ali. Não tenho muita facilidade para fazer isso, digito muito melhor no celular, mas eu digitei tudo sozinha, finalmente, até juntar todos eles, porque tinha alguns que eu não sabia a data, com quantos anos eu tinha escrito, ou quando que foi o mês, se aquele tinha sido antes do outro, isso eu não sabia, eu tive meio que por dedução, então tem algumas coisas lá dentro que eu não tenho certeza até agora. Mas aí eu digitei tudo, achei todas as datas possíveis que eu conseguia e eu não fazia isso, todo dia. Eu fazia em momentos que eu tinha inspiração para fazer e depois que eu tinha terminado toda essa parte, eu pedi pro meu pai corrigir. Então toda a correção nas palavras foi feita com ele não fez sozinho, porque existem coisas que fazem sentido nos meus poemas que talvez a pessoa vai ler de um jeito e ela vai achar que tá errado, mas não é. É pra ser daquele jeito. É pra ser aquela frase, ter aquele significado que junta com o de cima, tem a ver com a frase de baixo. Então por isso eu precisava estar junto com ele. A gente vinha aqui na minha escrivaninha, sentava, ele lia todos em voz alta, se emocionou várias vezes, porque assim, falando sobre o conteúdo que tem lá dentro agora, eu tenho muita coisa familiar, eu tenho Deus implícito em quase todos eles. Eu tenho muito sobre o céu e sobre o mar, que é inclusive o título do meu e-book, que é Céu e Mar. Eu tenho muito sobre a natureza, porque o que mais me inspira para escrever poemas são coisas da natureza. Barulho de passarinho, barulho de trem que passa assim pela cidade, que nem é muito bem um barulho da natureza, mas são
coisas que destravam alguma inspiração dentro de mim. Então, essas são as inspirações maiores, assim. Ou até conversa com os meus amigos. Acontece muito de eu estar conversando sobre um assunto legal e eu penso, já começo a fazer o meu poema ali. Então, tem poemas, acredito que dos meus 9 anos até os 18, que foi quando eu terminei. Estou com 18 agora, completei dia 31 de agosto e tem e-books até mais ou menos dia 31 de agosto. Quer dizer, e-books não, né? Poemas. Agora, contando um pouco sobre como eu escolhi o nome, eu sinceramente acho que essa parte mais significativa pra mim de contar assim o porquê, mas porque céu e mar. Kailane, que é o meu nome, é um nome havaiano, onde Kai significa mar e Lane significa céu. E desde que me conheço por gente, sempre gostei desse significado. A minha mãe falava que tinha muitos significados assim para ela, aquele horizonte do céu com o mar. E que, na verdade, o meu nome ela ouviu pela primeira vez assistindo a novela da Malhação. E tinha uma personagem chamada Kailane e o pai dessa menina contava para ela o que era o significado do nome dela. Então, a minha mãe gostou muito e ficou isso. E quando eu fui escolher o nome, eu pensei em alguma coisa genérica como poemas, mas não fazia sentido nenhum. Eu precisava de algo que tivesse um toque meu, algo muito, muito, muito pessoal. Então, nada mais justo do que colocar, já que já existia todos aqueles elementos da natureza e muitos, muitos, muitos deles falam sobre céu noturno, estrela, lua, sol e outros muitos mais recentes, inclusive, tem muitos sobre praia, sobre mar, sobre a profundeza do mar, tipo, todas essas coisas metafóricas. Esse foi o primeiro nome que eu escolhi e foi o que ficou, tipo, não teve outra opção, na verdade. E ele completava com os poemas, se completava com o meu nome, então eu achei isso muito bonito, porque significava a minha entrada pessoal nesse mundo das publicações, mesmo que fosse apenas um e-book, e significava que aquilo era meu, era pessoal. Tanto é que eu escrevi assim que os meus poemas, eu escrevo de diversas formas, crônica, conto, e todos eles têm, obviamente, um toque do escritor. Mas os poemas são aqueles que têm os significados mais profundos, então aquela profundeza do mar, tá aí, era isso. Aí depois de ter escolhido o nome, eu já tinha que dar um jeito de fazer uma capa. E eu comecei a ter várias inspirações. Tava usando um determinado aplicativo que eu fiz capa de várias outras coisas também. Ficava de madrugada com tanta inspiração, de feliz que eu tava. E muito bem, eu fiz diversas texturas onde tinha o mar, onde tinha o céu, se eu escolheria quais cores exatamente, se eu fazia com imagem, se eu fazia com desenho. E até que eu cheguei num que me agradou muito, onde eu fiz naquele determinado aplicativo. Mas, como eu queria que tudo para esse book saísse certinho, quando eu fui procurar nas leis daquele aplicativo se poderia usar como capa de algo comercial, eu não poderia. Então não tinha nenhuma opção, eu não tinha como fazer por aquele. E levou meses, assim, até que eu conseguisse acatar as opções e tentei outro aplicativo que eu também não poderia usar para algo que fosse tão comercial assim. Então eu pedi ajuda do meu amigo. E ele foi tentando também, tipo, assim como eu, ele fez várias, tipo, tentativas com textura, mas eu já tinha impregnado com aquela ideia na cabeça. Inclusive eu me desculpo até hoje porque eu fui muito chata com ele. Mas até que ele fez do jeito que eu queria, assim, perfeito, com as cores. Então agora, tipo, pra explicar as cores, eu vou buscar um negócio. Esse é o objeto. É uma camiseta.
Muito bem, o que isso significa? Tá vendo a cor dela? É a mesma cor que foi usada na capa, para colocar o mar. O que essa camiseta significa pra mim? Ali, se você for perceber, existe um símbolo. Essa camiseta e esse símbolo fazem parte do movimento de cristandade do Brasil, que é o movimento de cursilho, que a gente chama. E é um movimento, tipo assim, cristão muito importante pra mim na minha vida, principalmente essa minha ligação com Deus, onde tem metade dos meus poemas ele implícito, como eu falei. E teve um dia que eu usei essa camiseta e eu considero assim, eu tirei uma foto, eu considero a foto onde eu tô mais serena na minha vida, e o dia em específico pra mim que eu tirei essa foto foi bem importante, assim, não vou dar muitos detalhes porque é bem pessoal, mas quando eu fui usar pra capa, eu usei exatamente a cor da camiseta que tá naquela foto. Então, essa é a parte azul que eu usei pro mar. E também, muito daqueles meus poemas que tem sobre o mar, eu sempre falo das profundezas do mar. Então, por que eu ia usar um azul tão clarinho? Significa, assim, basicamente que as profundezas do mar normalmente relatam da minha tristeza. E o azul clarinho é aquelas águas rasas e límpidas que também, tipo, são parte de mim. Eu me considero parte dos dois mares. Então, se tinha tanto daqueles poemas tristes, eu precisava do outro contraste. E o rosa do céu, eu não usei um azul pro céu, por quê? Não usei um cinza, tipo o dia que tá hoje, tá horrível, odeio esse tempo. Eu usei o rosa porque a minha parte preferida do céu é quando o sol tá indo embora e tem aquela diversa paleta de cores de azul, de roxo, de rosa, de laranja e de amarelo. E a minha cor preferida é rosa também. O rosa não tem nada que eu peguei nenhuma camiseta ou algo do gênero. Eu simplesmente escolhi a cor que fica bom com o azul. Mas é isso também. A parte do mar, que é a parte rasa, e a parte do céu. Pode perceber também, quem lê, já fazendo propaganda, que eu falo muito mais sobre o céu à noite, as estrelas. Então também essa é uma forma de contraste do céu, onde ele não tá, tipo, nem de dia nem de noite, onde ele tá fazendo essa transição. E ok, então depois de eu encher tanto o saco do meu amigo e a gente finalmente tentar entrar em um consenso, isso já era no finalzinho de agosto, no começo de setembro. E eu ainda tinha toda a parte de como colocar ele na Amazon. Mas tinha coisas que a gente não sabia fazer. Eu assisti diversos vídeos aqui no YouTube. Vou dizer que não achei um conteúdo perfeito onde me explicasse exatamente aquilo que eu precisava, que faltava. Muitos vídeos ótimos, tipo, mas não exatamente sobre aquela questão que nem eu nem meu pai estávamos conseguindo. Então teve uma grande dificuldade, principalmente sobre a parte do pagamento, referente a outros países, porque na Amazon não é só o Brasil. E complicou assim um pouco, mas deu certo. E existiam algumas perguntas sobre os direitos autorais. Então eu tinha muito medo de colocar que eu tinha os direitos autorais, mesmo sem ter pagado nada. E tinha medo de não colocar e, obviamente, ser plagiada. Tipo, sempre tem, né? Esse medinho. Então, lá no começo, quando eu comecei a procurar sobre como publicar um e-book ou um livro normal, tipo, por tua conta própria, naquele sentido que se não tem uma editora acompanhando você, era necessário que você enviasse o seu manuscritinho para a Biblioteca Nacional. E esse troço estava fechado durante a quarentena. E eu ouvi que mesmo durante um período normal demorava muito para voltar, para você dizer que você tinha os seus direitos mesmo, além do dinheiro que você ia gastar para enviar o negócio para eles, enfim. E daí isso lá no começo fez com que eu demorasse muito, assim,
para continuar digitando e fazendo capa, porque eu fiquei pensando e triste que não ia dar certo. Então, depois que eu já tinha a capa pronta, eu voltei a procurar como que eu fazia para os direitos autorais e eu descobri que nesse ano eles haviam modificado para você fazer online. Então você só fazia um cadastro, você enviava para eles, é necessário pagar tanto para você ter um direito autoral, tanto para você ter um ISBN, que eu não usei porque é mais necessário para livro físico e o meu seria só e-book, não é necessário. Mas o direito autoral eu tinha aquele medinho mesmo e resolvi pagar. Então, a gente pagou o direito autoral, ele saiu meio que na hora, assim, no dia seguinte, já tava tudo perfeitinho. E enviamos pra Amazon e... agora eu tenho que tomar um gole d'água só pra dizer no dia que a gente enviou pra Amazon de verdade. Então, assim, depois de dias completando as informações na Amazon, tanto sobre um cadastro de autor, quanto do meu pai que ia estar recebendo dinheiro porque não pude ainda. Mas, ok, essa parte foi feita. A gente enviou o e-book. Na verdade, antes eu tive que baixar um aplicativo direto deles pra ver como que ia ficar em tablet, pra ver se estava tudo certinho. Porque como eu falei, eu digitei e meu pai corrigiu, mas toda a parte assim de como tava a montagem, a parte visual, eu também tive que fazer por conta própria. Algumas coisas meu pai me ajudou, porque eu sou bem leiga no assunto, tanto para como você deve esquematizar um e-book, quanto essas informações da Amazon. Mas enfim, fiz isso, coloquei, enviamos a capa. Depois que estava tudo pronto, já tinha escolhido também quanto eu ia cobrar, porque você tem a opção de escolher apenas 30% do valor que você coloca e eles ficam com 70%, ou você fica com 70% e eles com 30%, né? Obviamente escolheu de 70% pra mim, mas você não tem, né, inteiro, não existe essa opção. Então eu tinha que ser um valor, tipo, não muito alto, porque ele não eu não gastei, fora os direitos autorais, eu não gastei com ele. É uma coisa, tipo, pra mim significa muito, mas tecnicamente ela é simples e pequeno, ele é muito curtinho. Então não podia ser algo assim tão caro, e não queria que fosse tão baratinho, porque, como eu falei, só fico com 70%, aquele valor que está lá até agora. Mas a gente só precisava enviar, ele estava pronto e eu decidi fazer isso determinado dia. Tinha escolhido também uma data de pré-venda e lançamento, mas a partir do momento que eles aceitassem já estaria na pré-venda, então tinha que ser um momento ali bem estratégico teu. Ok, eu decidi enviar, a gente toma café aqui em casa todos os dias, assim, pelas 5 horas da tarde. E eu enviei um pouco, uns 10 minutos antes das 5. E eles tinham a informação de que demoraria, assim, no máximo 72 horas. Mas muitas pessoas contavam que eles aceitavam bem antes. Mas eu pensei, pelo menos um dia eu vou ter que ficar esperando, né? Ok. Não deu nem 2 horas depois. O momento foi muito impactante pra mim, até agora eu não sei porquê. Claro que eu lancei um e-book, mas foi muito engraçado porque a gente tomou o café e a gente tava fazendo a mudança e nós estávamos organizando alguns CDs e DVDs e a gente colocou um karaokê do nada, assim, anos depois. E a gente tava cantando, tipo, Menina Veneno, Lua de Cristal, músicas assim, bem, né? De hoje. Ok. E quando a gente tava cantando, eu tinha deixado, assim, eu não fiz o cadastro no meu celular, não tava com a senha, porque tá tudo em nome do meu pai, senha do meu pai, a gente só abria no notebook. Mas no meu celular eu deixei aberto o site da Amazon, com a pesquisa ali de Céu e Mar de Kailane pra ver quando aparecer alguma coisa, que eu sou muito ansiosa. Tem gente cantando e eu só abri o meu celular, eu acho que pra responder alguma coisa, e ele já tinha assim, atualizado a página e já tava lá. E nesse momento eu tirei muito, 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 fazia tipo assim,
chorei muito na quarentena, mas há algum tempo já não chorava assim por coisa feliz. E foi muito legal, porque a minha mãe e meu pai estavam junto comigo, então, tipo, chorei, abracei. Foi o único momento que eu me dei conta de que eu tinha publicado um livro. Porque na minha cabeça, assim, publicar um livro, um negócio assim físico, né? A história, mas um e-book só, o que isso significa? E não é porque um e-book não é um livro. É um livro, é uma publicação sua. Você deu o seu tempo para aquilo. O seu processo é a mesma coisa do que se você tivesse feito um livro físico. E daí foi só nesse momento que eu entendi isso e eu desabei, sabe? Todas as pessoas que estiverem assistindo e que tenham vontade de publicação vão entender do que eu tô falando, de esperar aquele momento que você será publicado. E como eu já falei, eu tinha romantizado um negócio com editora, com o meu super livrão. O meu super livrão, o meu primeiro livrão, é um e-book feito por mim, meu pai e meu amigo, publicado na Amazon. É isso. São poemas sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu senti até aqui. E ele é simples, mas é tudo que eu tenho de publicação, onde eu terei um reconhecimento. Porque eu já publicava em sites assim que você não recebe nada, que são de graça. Mas você ter algo publicado, meu, é na Amazon, tá? Mas tem muito livro na Amazon, mas o meu tá lá nesses muitos. Tipo, essa sensação não tem como explicar. Então era isso, sabe? Ele tava lá, publicado, tava pronto, só faltava vender. E eu vou dizer que até agora eu não vendi muita coisa, mas a minha intenção nunca foi ser algo muito grande. Eu não fiz basicamente o e-book com a necessidade do que ele seria depois de publicado. A necessidade que eu tinha de publicar era o meu processo de escrever, organizar, montar e buscar para publicar. Era disso a minha necessidade. Eu não fiz isso com a intenção de ganhar muito dinheiro, tanto é que eu cobrei pouco. Mas a minha intenção era o crescimento de você procurar a coisa por você mesmo. E o fato de que eu tava necessitando de muita alegria na quarentena, porque foi um período péssimo, terrível, desmontador de psicológico. Então, além de eu ter lido 50 e poucos livros já, eu necessitava dessa coisa minha. Porque era uma necessidade, assim, de algo meu, porque eu perdi todas as outras coisas que aconteceriam comigo esse ano de importante. Eu ia me formar, eu teria uma formatura, eu teria a inauguração da casa, eu teria festa de aniversário, 18 anos, que era um sonho, e tipo, não tive nada disso e não vou ter. Então eu precisava de algo pra comemorar, pra pensar que eu tava fazendo alguma coisa na minha vida. Eu precisava de uma coisa pra eu esperar, já que as outras eu não tinha mais muito o que ficar programando. Então, ele fez muito bem pro meu psicológico e eu acredito que é isso que importa, a minha saúde em primeiro lugar. Então, essa foi a minha experiência. Aí agora eu vou falar um pouquinho, assim, muito rapidão, sobre como que foram as datas pra vocês verem, na verdade, o quanto que eu o quanto que eu enrolei cada coisa. Então aqui eu tô com esse outro celular, porque o meu de verdade tá gravando, né? Então não dei muita opção pra me auxiliar. Então, vamos ter aqui, dia 8 de maio, eu estava mexendo naquele aplicativo que eu falei das capinhas. Dia 15 de maio, eu estava lendo aqueles e-books que eu consegui de graça, como eu falei, das editoras. Em junho, eu já estava buscando os poemas. Em 9 de junho, eu já estava fazendo as capinhas pro meu e-book, já estava toda, né? Dia 11 de junho eu estava terminando este livro aqui, né, que foi... Ai, gente, foca, pelo amor de Deus. Ok, muito bem. Que foi um dos ápices, assim, pra eu ter certeza que eu tava fazendo.
Dia 11 de julho eu tinha estabelecido aquela capa que eu queria, que eu gostei, o que eu queria que fosse igual aquilo, só que não podia usar as fontes, complicado. Aí, dia 10 de agosto, eu recebi a primeira capa feita pelo meu amigo, mas como eu falei, não era aquilo que eu gostava, apesar de ele ter feito trabalhos muito legais, se eu quisesse, com texturas. Em dia 1º de setembro, a gente tinha a capa pronta, assim, tipo, bonitinha, já tudo perfeito. Obrigado, amigo. Em outubro, então, dia 25 de outubro, eu paguei os direitos autorais. Dia 29 de outubro eu fiz a divulgação da capa, que foi a melhor coisa que eu fiz. Se você tá pensando no teu marketing, divulgação da capa. Faz todo um mistério ali que todo mundo vai querer saber o que é. E deu certo. E dia 31 de outubro ele já estava disponível para pré-venda, que foi nesse dia que eu chorei de boba. E dia 11 de novembro ele ficou disponível no geral. Já estava lá na Amazon no dia do lançamento dele. Está lá até agora. Obviamente o link vai estar aqui embaixo para ele ser adquirido. Gente, eu expliquei, não é um preço muito grande, só que vocês comprando me ajuda. Tipo, pra vocês é um preço pequeno e pra mim ele vai ser de grande utilidade. E é isso aí. Esse foi a minha experiência. Acho que mais assim um lado profissional. Não foi o meu lado profissional, de forma alguma. Mas foi o meu lado psicológico. A necessidade que eu tinha de explicar, assim, porque eu gosto muito de contar a história de como as minhas coisas foram feitas. Então, para concluir os meus pensamentos, essa é a capa. Aqui ele já tá no Kindle, que é onde você basicamente lê pela Amazon. Dá pra ler por tablet, por próprio objeto Kindle e por celular, no aplicativo. Ele é super simples, ele é rapidíssimo, temas que você se identifica. E assim, uma coisa sobre as vendas, enquanto eu tava assistindo vídeos nessa parte de marketing, uma das coisas que o pessoal sempre falava é que quem vai te apoiar é o povo de fora, que família e amigos não dão muita bola, e pra mim foi exatamente o contrário. A minha família e os meus amigos são quem mais me apoiaram, são pessoas que me mandam mensagens felizíssimas, que estão com orgulho de mim, isso é muito importante, eu fico muito feliz. Meus amigos mandando mensagem que compraram, que ainda vão comprar, independente. É extremamente importante pra mim esse toque deles, porque eu não tenho muito alcance assim de pessoas de fora, então quem vai comprar são os meus amigos e familiares mesmo. Então eu sou extremamente grata a vocês que vão estar assistindo isso, muito obrigado mesmo por ter comprado, por ter compartilhado comigo que vocês gostaram, é importante, gosto muito. Mas é isso aí, então deixe seu gostei, por favor, isso também é importante. Aqui vai ser uma maneira de divulgar também, né? Não é só explicação. Se inscrevam no canal porque eu vou tentar postar mais vídeos, vou gravar um bookshelf tour agora que eu tenho uma estante nova. Já prometi, tá prometido. Vou querer outros temas também, por favor, sejam carinhosos comigo. Mas é isso.